eu quero que você olhe para o texto, baseado no qual eu disse tudo o que eu disse. Preste atenção. O Braulio vai projetar esse texto do primeiro livro de Reis, capítulo 13, de 1 a 32, que diz assim: quando Jeroboão se aproximava do santuário pagão em Betel, ele estava em Samaria, que é do lado de Betel, e lá em Betel tinha um santuário pagão muito frequentado, porque lá era Bet-El, a casa de Deus, fazia parte do culto dos patriarcas a Deus, naquele ambiente pelo qual os patriarcas peregrinaram, e Jacó, na experiência sobrenatural que teve ali naquele lugar, com anjos, ele chamou o lugar de casa de Deus. E aí o que começou de um modo bom, cresceu para se transformar num santuário pagão, como quase tudo que seja cultuado como uma espécie de lugar de poder. Qualquer que seja o lugar de poder, que tenha assim se chamado agora lugar de poder, porque um dia houve experiências verdadeiras de pessoas com Deus, e aí, ao invés de continuarem andando com Deus, decidiram transformar os lugares em relíquias divinas. E que um dia, aquilo que um dia foi santo, se transformou num santuário. Quando o santo se transforma em santuário, aí o paganismo começou a habitar o coração das pessoas. Isso explicado quando Jeroboão, que era rei do norte de Israel, se aproximava do santuário pagão em Betel para queimar incenso ao bezerro, o ídolo em ouro. Um servo de Deus veio de Judá, que não estava sob a legislação do reino norte de Israel, e trouxe uma palavra do Senhor e clamou em alta voz, dizendo: ó altar, o Senhor manda dizer que uma criança chamada Josias nascerá da linhagem de Davi, a qual há de sacrificar sobre ti, ó altar, os sacerdotes dos santuários pagãos que estão aqui contigo, oferecendo esses sacrifícios. Todos eles serão mortos aqui, em nome de Deus. Esses que aqui vêm queimar incenso. Ossos de seres humanos serão queimados sobre ti, ó altar. Seguidamente, deu a seguinte prova de como a sua mensagem fora ditada pelo Senhor. E ele disse: este altar partir-se-á em dois, e a cinza nele espalhada espalhar-se-á pelo chão. O rei ficou furioso, o rei Jeroboão. Ficou furioso porque por o homem de Deus ter dito semelhantes coisas, e gritou para os guardas: prendam esse homem, dirigindo o punho fechado contra o homem de Deus que viera de Judá. Imediatamente o seu braço ficou duro. Ele não conseguia mais trazer o braço de volta, o braço paralisou. Provavelmente um AVC culposo, porque Jeroboão sabia quem era Deus, mas cultuava o engano por uma questão de pragmatismo mágico. Cultuava a mentira e o engano. E aí seu braço fica duro, sem poder recolher-se.
Ao mesmo tempo, apareceu uma fenda larga no altar e as cinzas derramaram-se, de tal modo como o homem de Deus tinha dito que haveria de acontecer. Esta foi a prova sobrenatural de que o Senhor falara pela boca do profeta. Então agora já não havia mais nenhuma dúvida, o braço do rei duro e a profecia do profeta com o altar quebrado, as cinzas derramadas, só faltava aparecer Josias para realizar o resto da profecia, matando todos aqueles sacerdotes e os que queimavam incenso aos deuses que não eram deuses verdadeiros. Então, Jeroboão gritou ao homem de Deus e disse: peço-te que rogues ao Senhor teu Deus. Gritou a ele, ao profeta: rogues ao Senhor teu Deus que me faça recuperar o meu braço duro. Então o homem de Deus orou ao Senhor e o braço dele ficou sarado e voltou ao normal imediatamente. Aí você imagina a sensação desse poder validador. Meu Deus, que coisa extraordinária! O rei disse ao homem de Deus: vem comigo descansar e comer alguma coisa, quero recompensar-te. No entanto, o homem de Deus respondeu-lhe: ainda que me desses metade do teu palácio. Que coisa mais poderosa! Não precisava dizer nada, né? Bastava dizer: não, muito obrigado. Estou voltando para casa, volte para a sua e limpe seu coração, porque ele está cheio de ódio dos cultos da maldade, da inveja e da expressão da treva espiritual. Era só isso, virar e ir para casa. Mas olha só, uma coisa já tinha acontecido. Os atos validados carregam a semente do orgulho. É o que está aí entre 8 e 14. No entanto, o homem de Deus respondeu-lhe: ainda que me desses metade do teu palácio, não entraria nele. Cara, não fica com esses puritanismos, que eles são orgulho puro, é vaidade. Cheio de vaidade espiritual, de orgulho, de superioridade. Nem sequer comeria ou beberia água na tua casa. Parece assim um zelo por Deus, mas não. É exagero orgulhoso. E quando orgulho se transforma em fanatismo narcisístico, meu Deus, ninguém segura mais aquele que vivia como homem de Deus e se corrompeu pela profecia. O Senhor deu-me ordens, disse ele, estritas ordens, para não comer nem beber o que quer que fosse, enquanto aqui me encontrar, e para não regressar a Judá pelo mesmo caminho, voltar por outro. E assim foi embora por outra estrada. Vivia em Betel. Que era o lugar do santuário, dos sacerdotes pagãos, e que, de lugar da experiência de Jacó com os anjos, se transformou num santuário de adoração de relíquia, um sincretismo cheio de maldade. E assim segue o verso 11, dizendo: vivia em Betel um velho profeta, e o seu filho foi contar o que o homem de Deus de Judá fizera e o que dissera ao rei, por que caminho ele foi. Informaram-no de tudo. Esse profeta velho, que vivia em Betel,
na aldeia onde isso tinha acontecido. Depressa, ele disse: selem um jumento para mim, logo, logo, logo. E logo correu ele, o profeta velho de Betel, atrás do homem de Deus, e tendo encontrado, sentado debaixo de um carvalho, disse: és tu o servo de Deus que veio de Judá? Respondeu-lhe o profeta de Judá, que já estava tomado de orgulho de si mesmo. Faz lembrar aquela piada machista, não é? De um homem que estava numa ilha deserta com a Sharon Stone. Isso é piada dos anos 80. Numa ilha deserta com a Sharon Stone. E depois de um tempo, ele conseguiu transar com a Sharon Stone. E aí, depois que ele transou com a Sharon Stone, ele chegou lá correndo e falou para a Sharon Stone: você já não é mais a Sharon Stone, agora você é o fulano. Aí ele veio e falou: fulano, você não sabe o que eu acabei de pegar. Eu estou pegando a Sharon Stone. É isso que o orgulho idiotado na gente realiza. Sim, sou eu. O cara estava lá debaixo do carvalho, em vez de ir para casa beber água e comer, estava lá esperando alguém passar, alguém que soubesse do ocorrido. Não, quando você chega nesse estado, você não aguenta mais se segurar, você precisa falar, você começa a extravasar, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sim, sou eu. E pediu-lhe o profeta velho: por favor, então, vem à minha casa e come comigo. Ele então disse: não posso. Não me é permitido comer nem beber, seja o que for, em Betel. Nem sequer um copo d'água. Foram as ordens estritas que o Senhor me deu. Às vezes o cara cai no estrito, no literal, justamente já por causa do seu orgulho espiritual. Ele já se tornou fariseu, já se tornou um cara que quer se maquiar de obediente. Foram as ordens estritas que o Senhor me deu. Mandou-me também que não regressasse pelo mesmo caminho. Cara, que papo é esse? O sujeito perguntou: você é? Sou. Vem à minha casa? Não, obrigado. Só é seguir adiante. Quando alguém começa a tentar explicar muito a Escritura, ou a palavra, ou o que ele sabe da vontade de Deus, quando ele começa nesse processo, frequentemente o indivíduo vai gradativamente falando a coisa maravilhosa que fez para ver se cria algum tipo de autoindulgência. Autoindulgência. Porque um coração em estado de autoadmiração já está pronto para o desvio. Aí, contudo, o ancião insistiu, o velho de Betel, e disse: eu também sou profeta como tu. E um anjo deu-me uma mensagem do Senhor: devo levar-te para minha casa e dar-te de comer e beber? No entanto, o velho profeta estava mentindo. Assim, os dois voltaram para trás. E o profeta comeu algum alimento e bebeu água em casa do ancião. As dinâmicas da carnalidade se tornam indiscerníveis entre os iguais.
O cara já estava com uma vontade enorme de ser glorificado. Ele não comeu na casa do rei, mas ele queria crescer, ele queria ficar maior do que o rei. Era ele que dava ordens ao braço do rei, era ele que tinha a palavra, o cetro estava na mão dele. Ele era o poderoso. E o poder corrompe. Corrompe mesmo. Tem gente que se corrompe geral, mas corrompe sempre. Eu sei como o poder corrompe. Corrompe o coração, corrompe sentimentos, corrompe interpretações e busca justificações, autojustificações, autoindulgência. E os principais protagonistas do nosso acolhimento de indulgências são os irmãos, que dizem, olha, a palavra do Senhor era assim, mas agora eu já sou velho, eu estou noutro estágio, o Senhor me falou outra palavra. Aí é tudo que o orgulho quer, é um culto às suas realizações e algo que promova uma espécie de gratidão permissiva especial de Deus para com a sua vida. É assim, tipo o profeta que determinou que na sua religião os homens podiam ter no máximo 4 mulheres, mas com o passar do tempo ele teve 17 e depois muitas mais, mas tinha sido uma ordem especial de Deus para ele. Você aí no meio cristão já viu isso em vários lugares. Não é válido para você, mas o Senhor muda e cria algo especial para o seu servo maravilhoso. E aí o cara que baseava a palavra de Deus no sobrenatural e achava que ele estava profundo e totalmente validado pela marca do sobrenatural no rachamento do altar de Betel, e que vinha se orgulhando tanto das ordens estritas de Deus, crê, porque já estava desesperado para aceitar. E agora vem uma proposta que não dá para ele negar, porque um ser mais velho vem e diz, eu sou profeta como tu, também sou homem de Deus. Na minha juventude eu tinha esses arrobas, mas olha, o Senhor mandou um anjo dizendo que tá bom, tá legal, vem para minha casa e vamos comer e beber. Essas são dinâmicas sutis da carnalidade e que eu vejo a vida inteira. Pastores que estivessem me ouvindo, líderes e tal, que frequentam concílios, que fazem parte de ambientes de bastidores, de grupos e de igrejas, até mesmo você que transita aí nos ambientes de diversas congregações, está vendo como esse texto do Velho Testamento está acontecendo aqui agora, e como as dinâmicas da carnalidade. Um estava cheio de orgulho, o outro estava complexado porque era velho. Acontece algo desse tamanho na cidade dele, ele não fica nem sabendo, tem que ser informado. Aí vem todas as reminiscências do passado e ele quer uma validação para ele próprio. E aí a inveja, o complexo de inferioridade sempre cria inveja, e a inveja sempre põe alguém com o despeito do outro. E quando o outro já está envaidecido, desejoso de ser lisonjeado e de ter alguma outra validação que chegue em nome de Deus, porque em nome de Deus vale tudo, aceita e peca. Isso me lembra uma história aqui de uma das nossas filhas do coração, lá em Israel com a gente, e ela, num sábado, entrou no elevador com um judeu ultra-ortodoxo
E tem o elevador dos judeus nos hotéis, porque judeu adora, depois de ir para uma sinagoga, ir para um hotel com os amigos, as mulheres num salão para um lado, os homens para o outro, as crianças no outro. Eles dançam e comem e bebem e oram e recitam textos e gritam e tudo mais. E tem um elevador preparado para o farisaísmo deles, porque como é sábado, eles não querem nem apertar o botão. Então tem um elevador que para em todos os andares, para esse pessoal que, em geral, também fica hospedado nesses hotéis. Aí, quando é sábado e você está num desses hotéis, que ficam cheios de famílias de judeus de sexta para sábado, por causa do Shabat, aí você vê a multidão naquele elevador de fila, que não precisa apertar, mas que vai parando lentamente em cada andar. Aí a nossa filha entra num elevador normal e entra esse judeu ultra-ortodoxo e fica olhando para ela e olhando para o botão, querendo que ela apertasse no andar dele. E ela ficou olhando para ele, assim, como quem diz: você quer que eu peque por você? Para você apertar esse botão é pecado, mas para mim, você acha que eu habito um chão de uma indignidade tão grande que eu existo para trabalhar no dia que você não trabalha porque você diz que todo trabalho é pecado? As dinâmicas da carnalidade se tornam indiscerníveis entre os iguais. Quando chega alguém e diz: eu também sou como tu, e o Senhor já me deu essa experiência, eu estou adiante disso. Vem cá. Toda hora alguém suspende a ordem, a palavra de Deus, a certeza de Deus. Eles estavam à mesa quando veio uma mensagem do Senhor ao profeta velho. Este exclamou para o homem de Deus: o Senhor manda dizer que, por teres desobedecido às ordens claras que tinham sido dadas, tendo vindo tu até aqui para comer e beber na minha casa, num lugar que tinha sido proibido, porque qualquer outro lugar de Betel estava proibido, o teu corpo morto não será enterrado no túmulo dos teus pais, que era uma honra para qualquer pessoa em Israel, é ter uma vida com começo, meio e fim, e que ela cessasse, e você fosse sepultado junto aos ossos e ao pó dos seus pais. As impressões psíquicas realizam o medo projetado como profecia. Vamos continuar lendo. Terminada a refeição, o ancião selou o jumento do profeta jovem e este partiu. Mas durante a viagem apareceu um leão que o matou. O seu corpo ficou ali estendido no caminho, com o jumento e o leão ao lado do jumento. Que coisa mais insólita. Alguns homens que passaram por ali viram o corpo no meio da estrada, com o leão ao lado do corpo e o jumento, e foram contá-lo em Betel, onde vivia o profeta velho. Olha só como as impressões psíquicas realizam o medo projetado como profecia. O cara ouviu aquilo tudo ali, saiu, e ele era um homem de fortes percepções psicológicas. Não existe profeta com percepções que não seja também dotado de hipersensibilidade espiritual em todos os sentidos. E ele temeu e tremeu diante do Senhor. Ele sabia o que ele tinha
comprometido no coração, ele sabia as dinâmicas que operaram no seu auto-engano. E ficou cheio de medo. Quando o profeta velho de Betel ouviu o que acontecera ao profeta mais jovem de Judá, disse: é o homem de Deus que desobedeceu às ordens do Senhor. Olha só, o cara foi lá em nome de Deus para provocar desobediência no coração do outro que já estava tendente ao engano. Tem muito homem e mulher de Deus nesse estado, muita gente que está com o pé no desvio. Como diz o Salmo 73, quase os meus pés se desviaram, porque eu tive inveja da vida dos poderosos e dos que tinham todos os prazeres. É o homem de Deus que desobedeceu à ordem do Senhor. O Senhor cumpriu a sua palavra, fazendo com que o leão o matasse. Na realidade, o profeta jovem morreu de medo. O leão ficou olhando para ele, um jumento ao lado, e o leão não comeu nem o profeta, nem o jumento. É extraordinário. Depois disso, depois disse aos seus filhos: selem o meu jumento, e eles fizeram isso. E o profeta velho foi e achou o corpo do profeta novo estendido no caminho, com o leão ainda ali ao lado, sem que tivesse comido o corpo ou atacado o jumento. Porque todo engano praticado em nome de Deus gera desculpas religiosas. Então o profeta colocou o corpo sobre o jumento, levou-o para a cidade para lhe fazer o funeral e enterrá-lo. E não era na sepultura dos seus pais. Colocou o corpo dele no seu próprio sepulcro e, chorando, dizia: ah, meu irmão, eu já vi muita gente, por razões de carnalidade pessoal, de dinâmicas, de invejas e complexos, levarem outros ao engano e depois viverem o resto da vida na lamentação daquela ação diabólica de dividir o pensamento, de induzir ao erro, ao pecado. Depois disse ao filho: quando eu morrer, enterre-me no sepulcro em que está o homem de Deus. Ponha os meus ossos ao lado dos seus, pois o Senhor mandou que ele clamasse contra o altar de Betel e as suas maldições contra o santuário, os santuários pagãos das cidades de Samaria, certamente se cumprirão. Porque todo engano praticado em nome de Deus gera uma desculpa religiosa. Certamente se cumprirão, disse ele. E aí, certamente se cumprirão, apesar dos avisos do profeta jovem que tinha morrido, daquele que, em falando e em o amaldiçoando Jeroboão, seu braço ficou estendido, esse mesmo que morrera de medo diante do leão. Apesar dos avisos daquele profeta, Jeroboão não se converteu dos seus maus caminhos. Porque é só o arrependimento que converte a gente. Milagre impressiona por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, mas não muda a gente no caráter e nos maus caminhos. Em vez disso, ordenou ainda mais sacerdotes pagãos de entre o povo, qualquer um, para oferecerem sacrifícios aos ídolos
nos santuários pagãos. Ele tinha um compromisso político com a proliferação desse grupo religioso, porque poder político e poder religioso nunca se separam. Quem quisesse podia se tornar pastor, sacerdote, qualquer coisa. Todo mundo era ordenado. Este foi um grande pecado e foi a causa da destruição do reino de Jeroboão e da morte de toda a sua família. Mas o profeta velho criou um culto, instituiu, criou uma desculpa religiosa. Aqui tem um homem de Deus, venham aqui, cultuem a memória da profecia dele, ainda que em vida não tenham aproveitado para ajudá-lo a não pecar contra a palavra do Senhor. Eu já conheci milhares de pessoas que se aproximaram de mim tentando me desviar do caminho de Deus. Toda hora. Teve um tempo que todo dia. Hoje em dia, pelo menos uma vez na semana na pandemia. São as propostas daquelas carnalidades sutis, daquelas dinâmicas psíquicas, do engano que opera na mente daqueles que falam, que praticam e que coisas impressionantes e que se tornam pessoas admiradas numa casa, numa família, numa congregação, numa igreja, num grupo, numa nação. Eu me lembro dos anos 90, quando muitas vezes a mídia dizia que o Betinho, que já faleceu, e eu éramos as reservas éticas do Brasil. Que coisa apavorante e que tentação bizarra. É de você, sem sentir, se envaidecer de estar cumprindo estritamente a palavra do Senhor. E aí começa o mecanismo de autoindulgência, de necessidade de que concessões de graça sejam feitas, e você vai caminhando sutilmente na troca das dinâmicas do engano. Porque em nome de Deus cabe tudo, e em nome de Deus vale tudo. Se você nunca tinha ouvido uma mensagem nesse texto, e eu acho que 99% dos que aqui estão nunca tinham ouvido, embora eu já tenha pregado na vida muitas vezes nele, é um texto que está todo marcadinho aqui na minha Bíblia, tem até esboços de mensagem aqui em cima, aqui embaixo, está dividido, aqui o que o texto fala, aqui as lições aplicadas, aqui algumas notas que eu, à época que preguei, achei relevante. Está tudo aqui. Mas eu não consigo ler isso aqui a não ser com os olhos de Jesus. Com os olhos do ensino de Jesus, esse texto, para mim, se transforma nisso que eu acabei de explicar. Como eu gostaria que você entendesse e que você compartilhasse isso com milhares de outras pessoas. E eu quero que você também se expresse. Eu quero ver quem entendeu, quem discerniu, colocando corações ao alto, aqui, agora, já. Suba seus corações ao alto. Entendeu, compreendeu, discerniu? Compartilhe.